Eu vou explicar nesse vídeo quais são as etapas e o que o funil de vendas pode fazer pela sua empresa. Não importa se você é uma empresa de serviços, uma empresa de produtos ou uma empresa que atua no mercado de educação, como cursos ou mentorias. O ponto em questão é que você entendendo as 3 etapas fundamentais de um funil de vendas, começando a observar elas no seu negócio através dos principais indicadores, vai fazer com que você tenha uma informação muito importante, que é a informação que muda o jogo de qualquer negócio. Essa informação, para você ter ideia, é o que tem mudado o jogo das mais de milhares de startups que temos no Brasil e fora do Brasil pelo mundo. Por quê? No final das contas, todo negócio ele é um jogo de duas principais informações. E aqui eu falo qual é um dos primeiros indicadores principais. Quanto te custa um cliente novo e quanto de dinheiro, especialmente de lucro, esse cliente vai deixar para você ao longo dos anos. Qualquer empresa, qualquer negócio que tenha o controle desses 2 números tem 50% de chance de ter um crescimento exponencial. Qual é os outros 50? É você ter o controle da máquina de vendas que vai fazer tudo acontecer. E para falar de funil de vendas, a gente tem que voltar um pouco no passado, porque até talvez 10 anos atrás para trás, o conceito de marketing que é preconizado dentro das empresas, que está dentro de literatura, que é falado pelos principais gurus do mercado, ele sempre sugeriu que, no final das contas, você fizesse marketing diretamente para uma ação de venda, uma venda direta. Então, não é à toa que todo o mercado publicitário, como um todo, assim como nós passamos anos e ainda vemos até hoje em programas de TV, né, e na TV como um todo, anúncio de ação direta fazendo o quê? Uma divulgação de um produto, uma oferta de um produto, a tentativa de venda de um produto. Então, o caminho entre o potencial comprador e o produto, ele foi reduzido em uma linha muito pequena e muito reta, uma linha que tem assim uma infinidade de atrito, porque as pessoas que compram na venda direta, normalmente são pessoas que têm um nível de consciência maior sobre o problema que ela está enfrentando e também tem um nível de consciência maior da solução que ela está procurando. Então, quando elas têm esse nível de consciência mais alto, ela está mais suscetível a ser impactada por uma ação de venda direta. Tudo bem? E nós temos, se você for pegar 100% da população, imagina no nicho que você vende o seu produto. Tem 100% dos potenciais compradores. Nós temos que concordar que tem um percentual que é pequeno, que está com esse nível de consciência mais elevado. Vou dar um exemplo. Mercado fitness, que é um mercado que eu atuei bastante. Eu tive uma rede de franquias de academias. Esse é um mercado, e aí eu quero só que você entenda a lógica, porque tudo isso a gente vai ter que amarrar com funil daqui a pouco que eu vou te explicar, e vou ensinar como é que você pode implementar no dia a dia, ou melhorar o que você já tem. Ele é um mercado que as pessoas que procuram uma academia, por exemplo, muitas delas estão acima do peso. Tudo bem? Você concorda com isso? Até porque mais de metade do Brasil está acima do peso. Legal. Só que ela foi para a academia por alguns motivos, ok? Porque quando ela chega numa academia e um professor pergunta, fulano, qual é o seu objetivo? E do outro lado ele responde, eu quero emagrecer. Esse é um problema. O problema dele, de excesso do peso, ele normalmente é um problema novo ou é um problema velho, um problema antigo? Então, normalmente, o problema é um problema antigo. Mas
aconteceu alguma coisa que fez com que ele sentisse a latência do problema e, por consequência disso, aumentasse o desejo de solução. E na busca dele pela solução, no caso ali aquela academia apareceu na consideração e ele foi até lá ver como funciona. Então, turma, qual que é o grande ponto? O grande ponto é que para venda direta, você está atingindo um público, uma massa grande, mas uma massa pequena ainda comparado ao resto. O grande ponto é como que você trabalha as pessoas que não conhecem ainda a sua empresa, não têm consciência do problema e não têm o desejo pela solução. Como que você faz isso? Através da implementação de um funil de vendas. Especialmente no Brasil, eu vi esse movimento nascer em 2013, 2014, com grandes gurus do mercado ainda hoje, que é o Conrado Adolfo e o Érico Rocha. O Érico Rocha que trouxe todo o modelo de fórmula de lançamento, que foi um modelo criado por Jeff Walker nos Estados Unidos, e o Conrado que navegou ainda no começo dessa parte de lançamento, mas rapidamente se mobilizou e começou a focar em funil de vendas. Então, quando você pega esse mercado de lá para cá, ele tem uma ruptura no jeito de fazer marketing. Porque se antigamente você fazia marketing diretamente para vendas, começou a aparecer um movimento no Brasil falando sobre despertar de consciência, gerar valor para as pessoas, para depois você fazer a venda. E é isso que nós temos hoje que se chama funil de vendas. Então, o funil de vendas, e aí tem várias formas, formatos, mas basicamente ele tem 3 etapas. Ele tem uma etapa que é uma etapa de atração. Então você, de alguma forma, anuncia se vai ser alguma coisa gratuita, se vai ser conteúdo, se é um produto de entrada, se é um e-book, se é um curso pago gratuito, pago de ticket baixo, mas você tem uma grande máquina de atração, tudo bem? Depois dessa máquina de atração, que mais pessoas reconhecem sua empresa, você começa uma segunda etapa, que é uma etapa de relacionamento. A parte de relacionamento é muito importante, muitas empresas negligenciam isso. Porque o relacionamento é você se relacionar com o seu lead, né? A atração faz a pessoa gera um lead é um seguidor, ele pode ser um comprador, ou ele pode ser uma pessoa que se cadastrou na sua base de e-mail, tudo bem? O relacionamento gerando valor, mostrando diferenciais do produto, prova social, gerando valor, conteúdo, é o que faz aquela pessoa olhar para o seu negócio, para a sua empresa e falar, cara, esses caras são muito bons, olha isso, olha que bacana, olha isso, vou comprar. Talvez ele não compra naquele momento, mas se você fizer tudo direitinho, em algum momento o seu esforço vai se transformar em compra. O relacionamento é como se você cuidasse de todo o terreno do seu jardim. Você vai cuidar dele, em algum momento os frutos vão aparecer. Porque depois de atração, imagina isso num funil, depois de relacionamento, você tem o que? A conversão. Então você potencializa a conversão, porque as pessoas estão vindo no nível de consciência melhor. É aí que você vende mais fácil, é aí que você tem menos pessoas chorando o preço, é aí que você tem menos cancelamento, é aí que você tem mais recorrência. Essa pessoa vai, volta e compra mês a mês, talvez o seu produto ou serviço é de recorrência. E quando você entende tudo isso, você passa a fazer o quê? Ter controle da escala do seu negócio. Então, todo negócio que entender o processo, entender esses números, ele pode e deve ir para outro patamar. Eu vi isso e muita gente viu junto comigo acontecer no Brasil. E hoje nós temos um modelo de marketing para a maioria dos negócios bem diferente. Eu mesmo
que já fiz mais de 200 lançamentos, tem um produto meu que eu fiz mais de 110 mil vendas no Perpétuo, mas eu fui pioneiro em 2017, quando eu estruturei um modelo de funil para fazer aberturas de uma rede de academias que eu tinha na época, de franquias. E nós conseguimos, para você ter ideia, tem até matéria na Exame disso daí falando, em algumas unidades atingir o ponto de equilíbrio antes mesmo de abrir as portas. Então você que está vendo isso, eu não sei qual é o seu nível de maturidade, mas o que eu tenho certeza é que você precisa parar, estudar e aprender mais sobre os mais diferentes funis de vendas, quais são as etapas da conversão que você tem que observar, como você pode e deve analisar esses números para que sim você tenha uma decisão mais eficiente na escala. Tem uma frase que eu criei e eu gosto muito, até porque foi eu que criei, né? Que não ter o cliente custa mais. O custo para ter o cliente sempre vai ser menor do que o custo de não ter o cliente. Então, a cadeira vazia custa mais, o espaço vazio custa mais, o seu tempo ocioso dos seus colaboradores custam muito mais. Só que você tem que entender isso e cair entre nós. Não dá para você delargar tudo, porque muitas pessoas não entendem disso e acham que só o menino do tráfego fazer dessa forma, daquele jeito vai resolver, e não vai. Você precisa entender o seu negócio, entender a estratégia, fazer o bom benchmark, jogar o jogo que as startups estão jogando. É por isso que tem startup que quase não fatura, avaliada em milhões, algumas em bilhões. Por quê? Ela não está faturando muito hoje, mas ela entende plenamente o cliente, o produto, e ela tem o controle da máquina de escala. Então, o que eu espero de você? Que você passe agora a ter esse entendimento, entender um pouco mais sobre isso na prática. Inclusive, nós aqui na Promove Digital, nós somos uma aceleradora, nós temos um braço de agência, implementamos máquinas de aquisições, funis de vendas para todas as empresas de produto e serviço. Talvez vai ter o link aqui embaixo para você fazer uma aplicação e fazer uma reunião com o nosso time, tudo bem? Mas independente disso, não terceirize estratégia. Como eu gosto de falar, tráfego pago é gasolina, mas se tiver o carro indo na direção errada, é o seu dinheiro que está indo pelo ralo, tudo bem? Então, eu fico aqui, encerro aqui hoje esse vídeo, espero que você tenha gostado. Eu não pedi em nenhum momento, mas por favor, deixa aqui o seu comentário, traga suas dúvidas que eu vou usar para fazer outros vídeos como esse, eu até mesmo vou responder aqui também, tá bom? E não deixe de se inscrever no seu canal, porque aqui é um canal que eu falo muito sobre alavancagem de negócios por meio de funil de vendas, e eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Até o próximo vídeo, tchau, tchau!